Olá, irmãos e irmãs. Nós somos da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Eu sou Marco Palladini. Eu sou Valéria. Nós somos casados há 26 anos. Temos 2 filhos, Lucas e Mateus. E hoje nós damos as boas-vindas, para vocês, para este passo que estão se preparando, tão importante, um sim que vão apresentar diante do altar do Senhor ao projeto de amor do Pai. Nós damos boas-vindas neste novo formato que nos encontramos pelas redes sociais, esse encontro virtual, mas que também nos aproxima e nos possibilita este contato, essa conversa. Nós vamos conversar hoje sobre o sacramento do matrimônio e a catequese familiar. Vamos então iniciar esse nosso encontro pedindo a Deus que nos abençoe, nos guie, nos ilumine, abra os nossos corações para todo o entendimento, todo o aprendizado, todo o acolhimento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha fazer morada nos nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como paróquia Nossa Senhora das Graças, temos sempre que lembrar da nossa mãe, Maria, que esteve sempre presente a todos os momentos com seu Filho Jesus. Peçamos a ela que também nos acompanhe, nos guie, nos abençoe e interceda pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, irmãos, nós falamos sobre o nosso tema, de hoje, que é o sacramento do matrimônio em primeiro lugar. No projeto de Deus, no seu projeto de amor, de criação, ele constituiu numa posição de destaque o homem e a mulher. Diante de tudo aquilo que ele criou, de tudo aquilo que saiu de suas mãos, do seu coração, e que tudo era que era bom, na sua perfeição, Deus criou o homem e a mulher. E neste projeto de amor do Pai, o homem e a mulher têm uma função especial. E por esta função especial, Deus também nos enriqueceu com algo especial. E é isso que nós vamos falar durante este momento. Apesar da criação cheia de amor de Deus, deste projeto, como nós já falamos, o homem e a mulher se rebelaram. Eles escolheram outras coisas para preencher a sua vida, para serem prioridades na sua vida. E assim foram deixando entrar, no seu dia a dia, no seu cotidiano, várias coisas que nos afastam desse projeto original de Deus. Coisas como discórdia, vingança, falta de respeito, violência, egoísmo, orgulho, vaidade. E isso vai alterando todas as relações, principalmente entre o homem e a mulher. Mas Deus, sabendo dessa nossa fraqueza, sabendo dessa tendência que nós temos de cair, de ceder a esses atrativos e de trocar, a graça abundante dele por quase nada, por um prato de lentilhas, como diz a passagem, ele vem com um outro projeto de continuidade para nos enriquecer, nos fortalecer para essa caminhada. E esse processo, a gente vai compreender que durou muito tempo, é claro. A caminhada do povo de Deus, do homem e da mulher,
foi grande e Deus atua nessa caminhada sempre. Ele nunca nos abandona, mesmo no momento que estamos em queda, no momento que queremos nos rebelar, no momento em que escolhemos coisas erradas, Ele está sempre ao nosso lado. Apesar de muitas vezes nós não conseguimos ouvi-lo e nem vê-lo, mas Ele está junto conosco, não desiste de nós. Ele quer caminhar conosco, Ele quer que estejamos sempre juntos a Ele. Por isso que Ele está sempre investindo em cada um. Ele nunca desiste de cada um de nós. Ele está sempre caminhando conosco. E sinal da presença dele no nosso meio são os sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis da presença de Deus no meio de nós. Não é à toa que eles correspondem às fases da vida de uma pessoa, né? Quando nasce, o batismo. Depois cresce um pouco mais, a Eucaristia. Na fase da adolescência, crisma. Na fase madura, né, onde se escuta a vocação, o chamado de Deus, aí tem o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, né? Quando estamos em dificuldades de saúde interior, né, ou saúde física, então tanto a saúde espiritual quanto a saúde física, ele vem ao nosso encontro com os sacramentos da reconciliação, da confissão, da penitência, e também com a unção dos enfermos, para nos fortalecer nos momentos de dificuldades. Deus é um Deus presente, Emmanuel, que caminha conosco, e Ele vem com seus sinais, por meio da sua Santa Igreja, distribuir esta graça, para que essa graça nos fortaleça na caminhada. Desde o início dos tempos, o projeto de Deus é claro. Mas, antes de nós analisarmos o sacramento do matrimônio, nós temos que entender que sempre houve essa união natural, a união entre o homem e a mulher. O projeto de Deus é bem claro. O homem e a mulher têm que se unir e têm que procriar. Os filhos de Deus, eles nascem a partir da união do homem e da mulher. Essa união natural nos leva a crer que nós fazemos parte do projeto de Deus. Nos leva a entender que nós precisamos estar mais próximos de Deus. E como Deus fez essa aliança com o povo? Como Deus fez essa aliança com cada um de nós? Esse desejo do homem se unir à mulher, da mulher se unir ao homem, e esse encontro natural gera novos filhos para Deus. Se o homem não se unisse à mulher e a mulher ao homem, não teríamos novos filhos de Deus. A raça humana iria acabar. E isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus era que os novos filhos sempre nasçam, que nós tenhamos sempre a presença no meio de nós dos filhos de Deus. Nós nos chamamos de irmãos, de irmãs, por isso, mesmo não sendo da família do mesmo sangue, nós pertencemos a uma família de Deus. Essa família de Deus, ela se encontra no projeto de Deus. E isso está na palavra. Aí que nós temos que nos fortalecer a todo instante, durante a nossa vida, durante o nosso caminhar do projeto de Deus. Nós nascemos numa família, crescemos, aprendemos e depois passamos a ter a nossa própria família. Os nossos papas, principalmente o Papa João Paulo II, nos mostrou o valor dessa família na sociedade. Ele chamou de célula da sociedade. E hoje nós temos, logicamente, os tempos mudam, né? O caminhar da humanidade, os tempos vão mudando e cada um correndo mais do que o outro, acaba que nós nos esquecemos de estar no projeto de Deus. E se você está nessa situação, que ainda não recebeu o sacramento do matrimônio, o chamado vem. Deus está sempre colocando o seu chamado no seu coração. E quem recebe esse chamado, acaba recebendo o sacramento. Ah, mas eu ainda não sou casado da igreja, não recebi o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Não tem problema. É chegado o convite,
Você abre o seu coração e você se entrega a esse projeto de Deus e recebe essas bênçãos para a sua família. Então, prestemos atenção na leitura de Gênesis 2, 18 a 24. É importante a gente ressaltar que na palavra de Deus, na Bíblia, né, na Escritura Sagrada, existem várias passagens que nos remetem ao casamento, às núpcias, às bodas, né? Tem várias palavras sinônimas, né, para essa união. Desde o primeiro livro, lá em Gênesis, né, fala-se da união do homem e da mulher, até no último livro, que é o Apocalipse, onde Marco daqui a pouco vai ler para vocês, depois vocês também vão ter oportunidade de ler juntos. Se fala com grande alegria sobre as núpcias do Cordeiro, quer dizer, o casamento do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo, né? E é o casamento dele, Jesus a cabeça com a igreja o seu corpo. Então, isso é além do que a gente pode compreender agora, mas à medida com o passar do tempo, Deus vai nos capacitando e nos fazendo compreender o quão grande é o seu amor, que nos quer unidos, né? No chamado dele, como o Marco falou, na vocação, no nosso caso e o de vocês, a vocação matrimonial, para vivermos unidos, né, em Deus, fortalecidos por ele, por este sacramento. Então nós vamos ouvir agora essas leituras do primeiro livro do Gênesis e do último no Apocalipse. Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma companhia que lhe seja recíproca. Então Deus modelou do solo todas as feras do campo e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver qual nome ele lhes daria. Cada ser vivo ficou com o nome que o homem lhe deu. Foi o homem que deu o nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todas as feras do campo. Mas, para o homem mesmo, não encontrou companhia que lhe fosse recíproca. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Em seguida, tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois, do lado em que havia tirado do homem, Deus formou uma mulher e a levou para o homem. O homem exclamou: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornarem uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora, em sequência, a leitura do Apocalipse. Ela é bem pequenininha, né? E vamos acompanhar então. Apocalipse 19, 7. Vamos ficar alegres e contentes. Vamos dar glória a Deus, porque está na hora do casamento do Cordeiro e sua esposa já está pronta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? É assim que está na palavra de Deus, revelada a nós, para nos garantir que Deus nos amou primeiro e nos preencheu com características parecidas, semelhantes a dele. Somos filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança. Então, o evangelista João, na sua carta, nós vamos ouvir aqui, ele nos esclarece sobre essa essência de Deus. Por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Vamos ouvir, guardar no nosso coração e compreendermos por que nós buscamos tanto, né, no nosso interior e às vezes procuramos fora aquilo que está guardado lá dentro, que é o amor. Está na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículos de 8 a 16, não é isso, Marco? 8 a 16. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para podermos viver por meio dele. É nisto que está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho para expiação dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou dessa forma, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor acontece em nós de forma perfeita. Nisto, sabemos que permanecemos nele e ele conosco. Ele nos tem dado o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos conhecido e temos acreditado no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Olha que lindo, né? Essa passagem nos fala várias vezes da palavra amor. O amor no sentido correto e completo. Não um amor de usar um determinado momento e desprezar, e deixar para lá, cansei, não gosto mais. Não é isso. É um amor total que envolve doação, envolve caminhada, envolve comprometimento. Deus nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos primeiro. Às vezes a gente pensa na nossa caminhada quando a gente desperta para a vivência do sacramento, né, dos sacramentos, da vivência em família, que nós estamos procurando a Deus, mas não. Ele nos procura primeiro, porque é Ele que nos chama. O amor dele é primeiro por nós. E foi assim quando Marco leu na criação, quando ele nos amou primeiro e uniu o homem e a mulher. Depois, ele caminha conosco para nos ajudar a nos sustentar com a sua graça, porque ele sabe das nossas fragilidades. Aqui tem um segredo, né? João nos fala: quem permanece em Deus, permanece no amor, ama os seus irmãos, Deus faz morada nele, né? Deus permanece nele. Esse é o segredo. Nós devemos permanecer em Deus, procurá-lo, amar os nossos irmãos que são visíveis pelos nossos olhos, né? Para que o amor nos preencha. E a vocação do ser humano, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer, se Deus é o amor, a essência de Deus é o amor, e nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus amor, a nossa essência, o nosso interior é amor. Por isso que nós só nos sentimos preenchidos, felizes, quando nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida, para que o amor habite. Assim é que, apesar das dificuldades, das tormentas, das tempestades, de doenças, enfim, de infinitas situações que nos deixam tristes, né? A gente não cai na falta de fé, na desesperança, na tristeza, porque sabemos que Deus está conosco, Ele caminha conosco. Ele é o amor que vem habitar em nós, e nós somos seus filhos e filhas amados e cheios da graça, se assim quisermos. Pois bem, se é um projeto, ele tem início, tem meio e tem fim. Projeto de Deus. Deus fez aliança com o seu povo. Se nós somos esse povo de Deus, nós temos que viver sob as leis de Deus. E aonde está escrita essa lei de Deus? Nós, como país, nós temos uma Constituição Federal, nós temos as leis, né, ordinárias e as leis complementares que nos guiam como povo brasileiro, como um país, como uma nação. Da mesma forma, o projeto de Deus está escrito. Vocês veem
que nós fizemos inicialmente duas leituras. Uma leitura do Antigo Testamento e uma leitura do Novo Testamento. Fizemos a leitura do início, do Gênesis, depois do Apocalipse. Valéria agora fez uma leitura de João, que nos mostra também essa presença de Deus no Novo Testamento. Lá no início, eu falei sobre a união natural, a união do homem e da mulher. Não precisa ensinar, ninguém precisa demonstrar, é natural, tanto no ser humano como nos animais. A procura é mútua pelo sexo oposto para a procriação. Isso é natural, é união natural. Porém, nós passamos dos ensinamentos do início, passamos por Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. É aquele que foi enviado para nos livrar do pecado, daquele pecado original, lá no início do Antigo Testamento, o pecado do homem e da mulher. O pecado entrou no mundo pelo homem e pela mulher, mas Jesus vem nos mostrar a salvação. Da mesma forma, Jesus vem nos mostrar um outro modo de formar a família, do outro modo de transformar essa união natural em uma união sacramental. Então Jesus vem elevar a união natural ao sacramento, o sacramento do matrimônio, a vocação que Valéria acabou de refletir. Por que isso? Nós temos dentro do projeto de Deus, né? A gente vê nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, né? O sacramento do batismo. Nasce uma criança, mesmo que a família não esteja muito acostumada a participar das nossas comunidades, mas tem que fazer o batismo, o sacramento do batismo. Depois a criança cresce um pouco, coloca lá na catequese na comunidade, vai receber o sacramento da primeira Eucaristia. Depois, como Valéria disse, nós vamos trabalhar com o jovem para o sacramento crismal. E a união? E o sacramento do matrimônio? Esse aí foi tratado de forma diferente, de forma com muito mais amor por Jesus Cristo. E na própria palavra de Deus, no Novo Testamento, nós vemos a presença de Nossa Senhora, nós vemos a presença de Maria, e vocês lembram dessa passagem, que é das bodas de Caná. Então, a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento nos mostra esse amor de Deus por todos nós, pelo homem, pela mulher e também pela família. Jesus, ele vem aperfeiçoar a lei, né? Ele não foi abolir, ele falou isso várias vezes, ele não veio abolir nada do que antes, né, Deus comunicou aos nossos pais, né, os profetas, né, os patriarcas, os reis, nada disso. Ele veio aperfeiçoar, veio nos mostrar de uma forma própria, melhor, né, e misericordiosa sobre o amor de Deus. Ele sempre nos fala que a gente deve permanecer nos mandamentos dele. Então, os mandamentos permanecem os mesmos. As leis, né, permanecem as mesmas, das leis de Deus. Mas ele vem nos mostrar que o amor deve preencher todas as nossas atitudes. E a presença de Jesus veio na união natural do homem e da mulher, elevar esta união à condição de sacramento. Quer dizer, à condição de tê-lo presente verdadeiramente ali na união do homem e da mulher. Isso é o sacramento do matrimônio. Nós, há 26 anos atrás, pedimos e oferecemos a Jesus as nossas vidas para que ele fizesse morada no nosso matrimônio, na nossa união. Não só nos momentos tristes, tá? Porque às vezes algumas pessoas só se recordam de Jesus na hora da tristeza. Na hora da alegria, não. Aí tá bom, só nós dois damos conta. Não. São todos os momentos. É um dia a dia. O sacramento do matrimônio é um sacramento diário. Nós vamos dizer sim um ao outro todos os dias, né? Vocês sabem que a gente vem de histórias diferentes. Vocês já vivem juntos,
como marido e mulher, não receberam ainda o sacramento, mas estão se preparando para isso, e sabem que o dia a dia da união é cheio de dificuldades, cheio de alegrias, sim, mas também de dificuldades. Nós temos realidades diferentes, vivemos de famílias diferentes, temos hábitos diferentes, gostos diferentes, mas abrimos mão de muitas coisas para vivermos juntos. E Deus, né, no seu projeto, com Jesus Cristo vindo, Ele instaura essa nova fase, né? E vem nos comunicar este amor presencialmente nas nossas vidas. É isso que vai acontecer quando vocês, na celebração do matrimônio, falarem sim às perguntas formuladas pelo sacerdote. Vão dizer, né, sim, 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 mas vão ver, vão ter um momento aí de se prepararem para esse rito. E vão ali, naquele momento, com o coração aberto a Deus, pedir que Ele venha morar na união de vocês, que Ele faça morada. E ali Ele vai vir com o sacramento do matrimônio, quer dizer, com a graça santificante dele. Nós, sozinhos, enquanto mulher e homem, não conseguimos dar conta de tudo. Não conseguimos, na verdade, dar conta de nada, né? Por isso que às vezes a gente tem tantos problemas. Mas é com a graça de Deus que nós conseguimos superar os problemas. Superar os dias, né, difíceis e ter sabedoria para conduzir também muitas situações. É só com a graça santificante de Deus. E, como o Marco falou, tem uma passagem que nos revela essa presença e essa elevação da união natural em sacramento, que é refletida aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E é muito presente nas nossas liturgias, inclusive nos sacramentos que vocês já podem ter participado e ouviram, sobre as bodas de Caná. E a presença de Jesus na vida da família, ela é muito presente na palavra de Deus. Como já disse, quem não se lembra da leitura das bodas de Caná? A celebração do casamento na época de Jesus era muita festa, muitos dias de festa. Dependendo do nível financeiro da família, inclusive, era 3, 4, 5, uma semana de festa. A festa entre as famílias eram muito grandes. Por isso, Jesus foi naquela festa, né? E foi junto com sua mãe. E olha a importância de Nossa Senhora na vida das famílias. Quantas vezes a gente esquece da nossa mãe, mas olha a presença dela no primeiro milagre, naquele que é conhecido como o primeiro milagre de Jesus. A festa era sinal de alegria, de união das famílias, a formação de uma nova família. Ainda não era o sacramento, porque a partir de Jesus que se elevou-se essa união entre homem e mulher a sacramento. Porém, a festa não podia faltar o vinho. O vinho, sinal de alegria, sinal de prosperidade, sinal de muita produção, de procriação da família. E o vinho veio a faltar. E o que acontece na festa? A mãe estava prestando atenção, a mãe estava zelando pela família. E aí ela pede a seu filho Jesus que providenciasse, que a alegria continuasse, que o amor continuasse, que aquela família não passasse por problemas naquele momento de alegria. E Jesus, ao transformar a água em vinho, não é essa conotação que nós queremos dar. Não é a conotação do milagre, mas sim da preocupação, do amor, da presença de Deus nas nossas vidas, da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, resolve vir a presença de Deus na igreja, perante a comunidade,
pedir o sacramento do matrimônio, porque somos nós, como homem e mulher, que venhamos à presença de Deus na igreja pedir o sacramento. E nós somos os ministros, nós somos os celebrantes, nós somos aqueles que são responsáveis por essa união na presença de Deus. O sacerdote, o diácono, eles são assistentes desse momento. Eles estão ali representando a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. É o momento em que se sela, mas quem realiza esse sacramento é o homem e a mulher e o Espírito Santo de Deus derramado por Deus. Por isso que Jesus, ao transformar água em vinho, na leitura é chamada a nossa atenção. O mestre de cerimônia pergunta ao noivo: normalmente se serve o vinho melhor, depois o menos bom. E aqui foi ao contrário. Serviu-se primeiro o vinho menos bom, que é a união comum, a união entre homem e mulher, e depois o vinho melhor, o vinho do amor, o vinho da sacramentalidade, o vinho dado por Jesus. E aí nós entendemos a mensagem da palavra de Deus. É só com a bênção de Deus, com a bênção do Espírito Santo de Deus, desse sacramento elevado por Jesus Cristo, que nós temos o melhor vinho. Temos o vinho bom, que vai nos fortalecer e nos alegrar nos momentos difíceis, no momento de tenebrosos, no momento de conturbado que a gente possa viver na nossa vida entre homem e mulher. Jesus, então, nessa passagem a gente verifica, né, que ele veio restabelecer a ordem inicial da criação. Ele veio aperfeiçoar aquilo que não feito por Deus, porque Deus fez tudo perfeito, mas pela nossa rebeldia, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós rompemos, né? E criamos os nossos caminhos. Ele veio restabelecer isso. Com a sua graça santificante, ele vem nos reconduzir para o caminho que leva ao Pai. Ele é aquele que vem resgatar o seu rebanho, cuidar das suas ovelhas para voltarmos à casa do Pai. E assim no sacramento do matrimônio, que não, assim como os outros 7 sacramentos, não foram criados pela igreja. Às vezes a gente escuta isso, isso é invenção da igreja, é criação da igreja, isso nunca existiu. Não. A igreja apenas compreendeu através dos seus estudos, né, que ali se faz a presença de Deus. Deus está presente de forma verdadeira. E ali, naquela união, Jesus é um sacramento vivo, é a presença viva que vem nos fortalecer. Se a sua união natural já é boa, com a graça de Deus, com a presença de Jesus, ela vai ser muito melhor. Com certeza, não há dúvida disso. A palavra de Deus é fiel, Deus é fiel e ele sempre cumpre o que promete. O vinho que faltou, com a presença de Jesus, se torna muito melhor e abundante. A água é transformada. Então, a nossa vida anterior é transformada para algo muito melhor com a presença de Deus. Mas, para isso, nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos espirituais, com o nosso coração e em unidade um com o outro para que Deus possa agir. Ele é um Deus que respeita a nossa liberdade, né? Ele nos ama, nos quer livres e quer que nós o escolhamos. Então, nessa escolha que vamos fazer, que vocês vão fazer, que nós, né, já fizemos, nós queremos que ele esteja em primeiro lugar na nossa união. Então, não vão ser os nossos objetivos em primeiro lugar, mas sim os de Deus, para que a gente possa realizar aquilo que ele quer para nós, que é o melhor. Na leitura, né, essa das bodas, a gente observa que tudo aconteceu porque Nossa Senhora, a Virgem Maria presente lá, pediu aos servos que fossem obedientes, né? Façam tudo que ele mandar. E é isso que ela, né? Ela não quer holofotes nenhum para ela, com certeza. Ela quer nos conduzir a Jesus.
quer conduzir as nossas famílias, a nossa união, os nossos filhos para Jesus. E ela repete isso sempre: fazei tudo o que ele mandar. Esse aí é uma regra de ouro, né? Essa é uma regra de ouro, a obediência, né? É o contrário lá do início, quando nós fomos desobedientes, quando a gente quis que a nossa vontade fosse maior, que aquilo que a gente pensa e acredita, né, seja realizado. Então, com a atuação de Nossa Senhora nessas bodas, se faz o primeiro sinal, como João fala no Evangelho, o primeiro sinal de Jesus já se manifestando como Deus no meio dos seus familiares, no meio dos seus discípulos que o seguiam e também estavam presentes naquelas bodas. Então, que essas bodas aí, vocês possam amadurecer, né, esse entendimento, leiam depois juntos essa leitura para ver como que Deus pode transformar a nossa vida. Basta que o nosso sim seja verdadeiro, né, e aberto para a ação dele. Lembrando que a leitura é João 2, de 1 a 11. Fica um dever de casa para você, né, poder refletir sobre as bodas de Caná. Se você não tinha prestado atenção nessa leitura, ou se só ouvia durante as nossas celebrações, as nossas missas, reflita vocês dois. Como que o amor de Deus pode chegar numa festa onde faltou vinho? Aí a presença da mãe, a presença do filho, a presença do amor de Deus. Agora, é interessante quando a gente fala no sacramento do matrimônio, que não é só aquele momento, né, em que você está ali na presença do sacerdote, na presença do diácono, na presença da comunidade, dos seus familiares, dos seus amigos. Vai muito mais além. Ali é um momento especial, onde a graça de Deus nos abunda, a graça de Deus nos fortalece, nos enche de amor. Mas o sacramento do matrimônio predispõe algumas regras, algumas propriedades. E essas propriedades, ela tem que ser seguida. O que Deus uniu, o homem não separe. Começamos a imaginar como que é difícil seguir essas regras. Como eu disse lá, existem as leis dos homens e as leis de Deus. E respeitar a lei de Deus predispõe não quebrar essa unidade. Então, a primeira regra que tem no casamento, que tem no sacramento do matrimônio, é a unidade. Essa unidade que tem que ser do início ao fim. Eu sempre brinco, né? A gente tem que relaxar às vezes, né? A gente, quando casa, tá lá novinho, magrinho, cabelos pretos, tudo certinho. Aí passa 26 anos, o cara já tá de cabelos brancos, gordinho, né? Quando tá de cabelo tá bom, quando não tá caindo, mas a vida é assim, ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos embeleza. Ah, eu tô ficando mais velho e mais feio. Não, os nossos olhos não enxergam isso, porque o amor de Deus está presente. E essa indissolubilidade do casamento, ela é presente nas nossas vidas. Nos momentos de alegria, é o juramento que nós fazemos lá perante o assistente, perante o sacerdote, perante o diácono, né? Nas comunidades que é delegado ao ministro, por exemplo, para o ministro, porque, como nós dissemos, quem celebra o casamento é o noivo e a noiva, na presença de Deus. Os restantes são testemunhas. Existe a testemunha qualificada, que é o sacerdote, o diácono, existem as testemunhas, que são os nossos familiares, existem os padrinhos e madrinhas, não é isso? Mas o importante de todo esse envolvimento é nós estarmos ali depositando na mão de Deus o nosso amor. E essa unidade é a nossa reciprocidade desse amor de Deus, essa indissolubilidade. Só podemos estar na presença de Deus para receber esse sacramento uma única vez. Esse sacramento nos fortalece, fortalece as nossas famílias. Por isso que nós devemos, a todo momento, nos entregar a nossa vida na mão de Deus, mas também entregar o nosso casamento, a nossa união, a nossa família. A todo momento nós temos que fortalecer esse vínculo.
Se lá atrás nós erramos, né, como filhos e filhas de Deus, aqui nós temos que acertar. E outra coisa importante, a gente sempre fala nos encontros de noivos, né, da importância da abertura para o amor de Deus. No nosso caso aqui, nós sabemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs já estão juntos até mais tempo que eu e Valéria, por exemplo. Algum pode ter neto, pode até ter bisneto. É o momento do chamado de Deus para a sua união ao sacramento do amor de Deus. Porém, para aqueles que estão iniciando lá, nós sempre dizemos, olha, você tem que se abrir ao amor de Deus, porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Nós apenas cuidamos desses filhos. E para cuidar desses filhos, nós temos que estar juntos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não diz lá o juramento que nós fazemos? Por isso que nos voltemos para as bodas de Caná, que a nossa alegria permaneça sempre firme no amor de Deus. O próprio Jesus, ele vem nos dizer quais são essas propriedades do matrimônio, né? Certa vez, indagado pelos doutores da lei, os fariseus que queriam pregar peças nele, né, para poder desacreditá-lo, porque as verdades que ele proclamava os incomodavam, eles perguntaram sobre a união do homem e a mulher e sobre a separação, né? Eles perguntam assim, está em Mateus, capítulo 19, dos versículos de 1 a 9. Jesus partiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e aí eles as curou. E alguns fariseus se aproximaram de Jesus para tentá-lo. Perguntaram, é permitido divorciar-se da própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Estão vendo como Jesus não veio modificar nada? Né? Ele estava lembrando qual era o projeto de Deus, né? A criação do homem e a mulher. E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Lembra aquela primeira leitura que Marco fez lá no Gênesis? Ele uniu o homem e a mulher, e ali daquela união eles se tornaram um, certo? Lá há não sei quantos mil anos atrás. E ele revive isso aqui, alerta, relembra, né, mostrando que essa é a verdade. Esse é o projeto de Deus. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Essa união é feita pela graça de Deus. Nós, eu e Marco, quando nos comprometemos e dizemos o nosso sim na vocação matrimonial, nos tornamos um só. Onde eu estou, todo mundo lembra do Marco, vê o Marco também. Onde Marco está, as pessoas também me veem, lembram de mim. Nós caminhamos juntos, né? Traçamos objetivos juntos, criamos nossos filhos juntos. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. A união deste homem e desta mulher, feitos por Deus, não pode ser separada por Deus. Nessa indissolubilidade, essa unidade, nós formamos um só, dois que formam um. É a unidade, é uma propriedade do matrimônio. E a indissolubilidade. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então é importante vocês que vão dar esse sim, o sacramento do matrimônio, não é uma brincadeira, né? Não é algo que amanhã pode ser desfeito, não, é para sempre. É algo maduro, né? Uma decisão totalmente comprometida com o projeto de Deus, né? Nada de Deus é brincadeira, nada é falso, nada se acaba. Tudo tem seu propósito e feito para nossa alegria, para nossa felicidade. Deus faz tudo para isso, mas exige também muito de nós. Então, quando o Marco falou que a caminhada é difícil, sim, mas nós contamos com a presença de Jesus junto conosco. Além de Jesus, Nossa Senhora está conosco, os irmãos de comunidade estão conosco para nos apoiar, por isso que é importante a participação.
né? Um apoia o outro, o exemplo de um edifica o outro. Nossa, que legal aquela família, olha como que eles fazem, apesar das dificuldades, olha como eles servem, né? E são esses testemunhos que nos fazem fortalecidos, que nos fazem querer continuar. A graça de Deus vem para nos socorrer. E Jesus, então, é a palavra dele, ele mesmo está falando tudo isso, está confirmando e dando uma nova amplitude para essa união do homem e da mulher. Quando um casal vai à presença do sacerdote, do diácono, para dizer o seu sim, ele está, por livre e espontânea vontade, tomando essa decisão, tanto o homem quanto a mulher. É um momento importante da vida dos dois. Mas não é só aquele momento que importa. O que importa é nós nos entregarmos a essa graça sobrenatural do amor de Deus. Não é só dizer aquelas palavras, dizer sim, 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 é muito fácil. Mas o mais importante é sentir o amor de Deus, a graça sobrenatural da vivência do amor de Deus. No caso de vocês, do casamento comunitário, muitos de vocês, eu já disse, vivem há muito mais tempo junto do que eu e Valéria. Porém, vocês se colocaram à disposição desse amor de Deus, tomaram essa iniciativa. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós tomemos a nossa iniciativa. O amor de Deus é tão grande nessa aliança que ele nos dá o livre-arbítrio de se aproximar. Se você está se aproximando, não é obrigado. Se você está se aproximando é porque você quer. Está se abrindo ao amor de Deus. E naquele momento, essa unidade fica mais forte. Vocês vão sentir isso. A responsabilidade fica mais forte. Você vai sentir isso. Mas ao mesmo tempo, as bênçãos serão muito maiores. A alegria de estar na presença do Senhor vai te fazer presente na casa, na sua família, com seus filhos, se você já tiver neto, com seus netos. As pessoas vão sentir essa diferença da sua vivência, do seu amor perante a sua família. E aí você vai se abrir também à sua comunidade. Se você não participa diretamente da vida em comunidade, seja na sua comunidade lá da sua igreja, ou em qualquer outra comunidade, de qualquer outro local do país, do mundo, nós temos uma igreja que ela é universal. Da mesma forma que se reza o casamento lá longe, em outro continente, em outro país, também aqui se reza da mesma forma. E nós, quando nos unirmos, nós nos abrimos a essa fecundidade. Quem sabe, hein? Você que está aí casado há 25 anos, ainda vai ter mais um filho, mais uma filha. Já pensou se tiver gêmeos, como tivemos eu e Valéria? Nossa, foi na nossa mocidade, já faz 20 anos que nasceu Lucas e Mateus. Eu hoje não teria mais saúde para isso, mas nós temos que estar sempre abertos ao amor de Deus. E essa fecundidade, essa responsabilidade, nós temos que entender que vem do amor de Deus. Essa fecundidade pode ser, por exemplo, você mostrar esse amor de Deus que você vai sentir para os seus filhos, para os seus netos. Olha que maravilha se por acaso essa união de vocês fazer com que alguém da sua família, ou um vizinho, ou mesmo filhos de vocês que estão com a união natural, possam também tomar essa iniciativa de receber o sacramento do matrimônio. A igreja, com relação aos sacramentos, vamos dizer, classifica, mais ou menos, só para o nosso entendimento humano, né? O sacramento do matrimônio, ele está equivalente ao sacramento da ordem. Por quê? São sacramentos chamados ao serviço, né? Então, o sacramento do matrimônio é um sacramento do serviço, porque eu estou ao serviço do Marco e Marco está a serviço de mim. Não de forma com o pensamento humano de submissão, não é isso. Nós estamos para servir ao outro para que ele seja feliz e que ele
siga o caminho da santidade, se torne, né, filho e filha de Deus como Deus assim o quer, né, para que juntos um dia nós possamos glorificar a Deus da melhor forma possível. E o sacramento do serviço, ele no matrimônio, né, do serviço no matrimônio, ele não se limita apenas a nós dois, né? Por isso que Marco falou da fecundidade. Ele se abre ao mundo, primeiro com os filhos, que nós vamos auxiliar, né, a Deus nesse ponto, na criação dos filhos. Na criação dos filhos. Nós somos os primeiros catequistas dos filhos, né? É por nós que eles vão conhecer o amor de Deus. Olha como é fundamental isso, né? Eles vão conhecer o amor de Deus por nós. E também, além dos filhos, a comunidade, aos locais onde nós vamos participar, nosso trabalho, nosso lazer, nosso estudo, onde nós estivermos, nós estamos a serviço do Rei Jesus. Nós estamos a serviço dessa comunhão, né? De nos formarmos como uma só família, a família de Jesus. Então, essa fecundidade vai muito além de só gerar filhos e filhas, né? A igreja entende como maternidade e paternidade responsável, né? Nós somos os primeiros catequistas, os primeiros educadores. Nós não devemos delegar esta missão para ninguém. Não, nós somos os chamados a isso, né? Na nossa casa, nossa igreja doméstica, principalmente nesse tempo que nós estamos favorecidos em ficar em nossas casas, né? Como é propício que a gente possa educar os nossos filhos com os valores cristãos. Mas é importante a gente ressaltar que a gente educa quando a gente conhece, quando a gente sabe. Então isso é um conhecimento para sempre, né? Nós nunca sabemos tudo e também nunca sabemos nada. A gente sempre sabe algo. Mas temos que iluminar tudo isso pela educação da palavra de Deus, né? Pelos ensinamentos da igreja. Assim nós vamos aprendendo para poder ensinar os nossos filhos. Ah, mas meus filhos agora já estão grandes, né? Já passou muito tempo, eu perdi o tempo. Nunca é tarde. Eu vou dar uma sugestão, Valéria. Como no Evangelho das Bodas de Caná, você possa ser o vinho bom. Se o vinho servido no início foi menos bom, agora com Jesus vai ser o vinho melhor. Você pode ser esse vinho, pode ser essa alegria na sua família, você pode transbordar o seu coração ao receber o sacramento do matrimônio e ser esse vinho bom no seio da sua família, no seio do seu trabalho, como disse Valéria, na sua diversão, aonde você esteja, você vai ser diferente, porque o cristão é assim. O Papa Francisco pediu para nós sermos cristãos em saída. Então você, ao receber esse sacramento, será um novo cristão, fortalecido com o sacramento do matrimônio para ser um cristão em saída, né? Ser um novo sal, uma nova luz, né? Para fecundar essa terra cheia de amor e de felicidade. E vocês pensam que acabou? Não acabou, não. Lá no início eu falei de algumas tarefas. A vida em comunidade predispõe trabalho. E eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Nós fizemos aqui 3 leituras e citamos a leitura do Evangelho de João 2, de 1 a 11 também, que fala das bodas de Caná. Vocês vão escolher 2 leituras dessa, vão fazer juntos e vão marcar só o que chamou a atenção. Não precisa escrever um livro, não. Só uma frase, me chamou a atenção, essa já não vale, tá? Senão vai ser cola. Me chamou a atenção que primeiro Jesus transformou a água em vinho, ou que o mestre de cerimônia falou que o vinho que Jesus transformou era o melhor vinho. Mas você vai achar, com certeza, nessas leituras, coisas que marcaram o coração de vocês. A palavra de Deus, ela é muito importante porque ela frutifica. A semente cai no coração bom, ela frutifica. Então fica essa tarefa de você anotar, né, que você vai ser cobrado disso futuramente. A missão da família mais importante é estar a serviço da vida, né? A pastoral familiar
ela é defensora da família e da vida, em todos os níveis, como Deus assim determinou. Então, vocês, né, são assim participantes dessa preparação do matrimônio e vivenciando essa graça de Deus, são chamados também a defender a família e a vida. E nós, cristãos católicos, temos um modelo de família, que é Jesus, Maria e José. Jesus poderia ter vindo de diversas formas no meio de nós, habitar no meio de nós. Ele é Deus, poderia ter escolhido qualquer forma. Porém, ele quis se fazer frágil na presença de uma criança e estar sob os cuidados da mãe, Maria, e do pai terreno, José, né? Ele quis estar sob os cuidados deles, de um homem e de uma mulher. Na fragilidade dele, ele aprendeu, né? Ele teve fome, aprendeu a falar, aprendeu a andar com José e com Maria. Ele permaneceu com eles muitos anos antes, né, da sua vida pública e da sua manifestação como o verdadeiro Messias e Senhor. Então, nosso exemplo está ali na Sagrada Família. A função de José, a função de Maria, né, com a presença de Jesus. A gente não precisa de procurar modelos fora, né, em internet, em outras culturas, não. Nós temos um exemplo que se fez carne para estar no meio de nós. E essa família nos ensina a obediência, a humildade, a simplicidade. E eles que tiveram a graça de ter Jesus junto a eles, não foram poupados de dificuldades, tá? Deus não é um Deus mágico. Essa ideia, às vezes vinculada de outros lugares, que você dizendo sim, você vai estar sim a Deus, você vai estar livre de todos os problemas. Não, isso não é verdade, né? Nós temos dificuldades nos nosso dia a dia. Isso faz parte da realidade humana, da vida humana. As doenças fazem parte, né? As tristezas, decepções, isso faz parte da caminhada da humanidade. Nós aprendemos com isso, né? De alguma forma. Às vezes aprendemos de forma difícil e aprendemos também com alegria. Eles também passaram por muitas dificuldades, mas nunca deixaram de obedecer a palavra de Deus, né? E hoje a gente já aprendeu, né? E reconhece o quão importante, como foi importante essa missão de José e Maria, cuidando de Jesus, para que ele se manifestasse depois como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para que nos fortalecemos, nós precisamos conhecer a palavra. Nós refletimos aqui algumas leituras, mas também temos que nos colocar na presença de Deus. No início, nós pedimos a ação do Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você tiver algum momento de dificuldade, pare e faça a sua oração a Deus. Em qualquer lugar, no silêncio do seu coração, faça a sua oração a Deus. E para encerrar essa mensagem que nós aqui tentamos passar para vocês da melhor forma possível, nós temos também que pedir ao Pai que nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça. Que Deus possa abrir cada coração de vocês, abrir a inteligência de cada um de nós, para que nós possamos entender a sua palavra. Cada um de nós necessita entender da forma como Deus quer que nós entendamos. Então, lá atrás, na presença de Jesus, os apóstolos perguntaram: Senhor, quando nós precisamos orar, como que nós devemos orar? E Jesus nos ensinou. É o que nós vamos fazer agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que esse Deus bondoso nos fortaleça, nos abençoe e nos guarde. Amém. Nós estivemos reunidos e continuaremos unidos, como família, como os filhos de Deus.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado à Pastoral Familiar da nossa paróquia por mais essa experiência. Totalmente diferente, ao invés de estarmos ali na presença das pessoas, a gente está aqui falando para uma câmera, né? É um momento diferente que nós estamos vivendo, mas que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. E que Nossa Senhora das Graças esteja presente no matrimônio de vocês, não só no dia do sim, mas todos os dias da vida de vocês, intercedendo para que nunca falte a alegria da presença de Jesus no meio de vocês e da família de vocês. Amém. Amém.